Olá pessoal do Unijovem, tudo bem? Hoje nós vamos ter o nosso encontro um pouco diferente. Nós não vamos estar na sala da Unijovem, como nós sempre fazemos, mas nós vamos estar à distância e juntos nós podemos também aprender mais a palavra de Deus e também louvar a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Antes de começar o estudo, eu gostaria de perguntar para você, já viu aquela brincadeira que às vezes passava no SBT, Record ou outros programas também, que era de colocar um fone de ouvido e aí a pessoa da plateia lá, ia lá na frente e daí eles ofereciam assim, você quer trocar uma caneta por uma Ferrari? Aí a pessoa dizia sim ou não. Aí essa brincadeira no final mostrava se a pessoa, né, ela tinha ganhado várias coisas ou ganhado quase nada. Por que eu estou falando isso? Porque hoje o estudo vai mostrar justamente sobre as questões do nosso coração. O nosso coração ele é enganoso e nós muitas vezes fazemos coisas que nós achamos que é certo. Mas a palavra de Deus vai nos mostrar que não é bem assim, né? Não é como a gente quer, mas é assim como Deus quer. Então que você possa agora usar esse tempo para se aproximar mais de Deus e entender o que Ele quer da sua vida. Então, curte aí e você vai acompanhar então a nossa programação. E aí galera, como vocês estão? Tudo bem? Bom, nós queremos cantar algumas músicas juntos e eu convido você a de fato cantar, não só deixar eu cantando sozinho aqui, mas cante junto. E nessa época de quarentena a gente se sente preso, não é mesmo? A gente não pode sair de casa, não pode ir na Unijovem, a gente precisa ficar na nossa casa assistindo aí pelo celular, pelo computador. Mas eu quero convidar você a cantar comigo uma música que se chama Redenção, do Projeto Solo. Essa música diz que nada mais nos aprisiona, pelo contrário, em Cristo nós somos livres. Nem o passado nos aprisiona, nem mais o pecado nos aprisiona. Porque em Cristo, Ele que é o nosso Rei dos Reis, Ele que traz a esperança para nós, Ele que é graça e paz. É esse Cristo que nos dá liberdade. Convido você a cantar comigo. Vamos lá? Ele decidiu me amar e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Pois Ele decidiu me amar e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção.
redenção, a esperança Ele tornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança Ele tornou, graça e paz nos revelou. Vou me render aos teus pés, vou me lançar, tudo entregar. Vou me render aos teus pés, vou me lançar, tudo entregar. Vou me render aos teus pés, vou me lançar, tudo entregar. Vou me render aos teus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança Ele tornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança Ele tornou, graça e paz nos revelou. A próxima música que a gente quer cantar juntos, né? Eu quero cantar junto com vocês. É uma música bem conhecida e ela fala sobre, de fato, Jesus reinar na nossa vida, né? Nesse tempo de quarentena a gente tenta tomar as melhores decisões, tenta fazer as coisas da melhor forma possível e por vezes a gente esquece de quem é o verdadeiro rei da nossa vida, quem é aquele que realmente deve comandar e deve mostrar para nós o direcionamento de como nós devemos viver e quais atitudes devemos tomar. Então eu convido você a cantar essa música comigo. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os
Fala galera da Unijovem, tudo bem? Como é que estão vocês aí nos seus planetas que são chamados de casas, cada um vivendo da sua forma, da sua maneira, mas juntos nós estamos ligados através de tudo que está acontecendo na Unijovem, das lives, dos programas, dos devocionais. Nós temos aquela turma de doutrinas bíblicas básicas e é muito bom ter você aqui participando e vendo o que a gente está fazendo. Hoje nós queremos compartilhar da semana 7 dos nossos estudos, do nosso devocional. Você não é um cristão se ama as coisas. Então o que a palavra de Deus tem nos dizer sobre ser cristão e amar as coisas? O que isso implica no nosso relacionamento com Deus? Eu quero começar contando uma história. A história é de Aaron Riston, ele é um alpinista, olha só, e ele estava numa das suas jornadas escalando montanhas, escalando grandes rochas, pedras, e ele sofreu um acidente e ele ficou preso entre uma rocha e outra, numa fenda, e ele ficou preso com o seu braço preso, o braço direito, e ele ficou ali por muito tempo. E ele teve que tomar uma decisão. Ele estava com um grande machucado, e isso ele precisava sair dali o quanto antes. Mas no local onde ele estava era um local de difícil acesso, talvez demoraria dias para que alguém passasse por ali e o encontrasse, além da falta de água, a falta de comida, o frio à noite e também animais que poderiam chegar até ele. Então ele teve que tomar uma escolha, e ele escolheu com um canivete de cortar o seu braço direito e assim sair dali e sobreviver. Essa foi uma grande escolha que ele teve. Imagine você lá preso, com o seu braço preso, tendo já um machucado, com sangramento, e você tem que pegar um canivete e colocar no seu braço e arrancar uma parte dele para você sair e sobreviver. É a história desse alpinista. Tem um filme que foi feito sobre a vida dele que se chama 127 Horas. É um filme que está disponível em diversas plataformas, onde conta a história e mostra como foi a questão de sobrevivência dele. Mas por que eu estou contando essa história? Porque essa história fala sobre escolha, Esse alpinista ele tinha duas escolhas: ou ele ficava ali e provavelmente morreria, pela gravidade do ferimento, ou até por questões onde pessoas não iam encontrar ele, fome, sede, diversas causas. Ou ele cortava seu braço e assim buscava sair dali e sobreviver. E ele escolheu a segunda opção e sobreviveu. Ele é casado, tem filhos, só que perdeu uma parte do seu braço. Então eu quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que vocês vão entender um pouquinho sobre a questão de escolhas, de decisões, de renúncias, e também o que Deus tem a nos dizer sobre amar as coisas. O texto está lá no livro de Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler alguns versículos. Eu peço que você pegue sua Bíblia, que você ligue sua Bíblia e que você possa acompanhar na Palavra de Deus esse texto. Lucas, capítulo 18, dos versículos 18 a 23. É a história de um jovem, assim como eu e você, jovens, que precisamos tomar decisões diárias na nossa vida. O texto diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe? Replicou o jovem: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus dizer essas palavras, lhe disse: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens
dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois disso, vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Essa é a história de um jovem rico, com muitas coisas, e que foi ao encontro de Jesus, fazendo um questionamento a Jesus, como ele poderia ter a vida eterna. E Jesus começa a ter um diálogo com esse jovem que é muito interessante, e tem tudo a ver com o tema dessa semana. Você não é um cristão se ama as coisas. Então o primeiro ponto que a gente vai destacar com vocês através desse texto é que você não pode ser um cristão se você tem o seu coração dominado por coisas. Isso mesmo. O problema começa com o coração. Quando nós estamos com o nosso coração cheio de coisas dentro dele, ou seja, o espaço do nosso coração, da nossa vida está cheio de coisas, de carros, de dinheiro, olha só, dinheiro, né? Seja ele de que forma você tem ele, né? Mas de dinheiro, de pessoas, de bens, de riquezas. Se o nosso coração está cheio dessas coisas e não tem Jesus, nós já estamos cometendo o primeiro erro, que começa pelo nosso coração. O que aquele jovem ao encontro de Jesus queria era a vida eterna, mas Jesus falou sobre as coisas que ele poderia fazer e as coisas que ele deveria deixar para conseguir seguir a Jesus e obter a vida eterna. Mas o coração daquele jovem estava cheio de coisas, e a gente vê bem claro na palavra de Deus que essas coisas eram riquezas, né? A palavra de Deus não condena o dinheiro, não condena riquezas. A palavra de Deus, Jesus, ele condena quando a riqueza, quando o dinheiro toma um lugar maior no nosso coração do que o próprio Cristo. E é por isso que as coisas começam com o nosso coração. Onde está o nosso coração é onde está o nosso tesouro. Se o seu coração está em riqueza, então o seu tesouro é a riqueza. Se o seu coração está em uma pessoa, então o seu tesouro, o seu ídolo é uma pessoa. Se o seu coração está em bens, esses bens são os seus ídolos. E se o seu coração está em tantas outras coisas, numa profissão, no trabalho, na busca por alguma coisa muito difícil, mas que isso tem tomado o seu tempo, tirado o seu tempo, na verdade, de estar com Deus, então esse é um ídolo do seu coração. A segunda lição que a gente tem com esse texto é como o pastor Eduardo lembrou no início do nosso programa, quando ele falou daquela brincadeira onde nós colocamos um fone de ouvido nos ouvidos, e a pessoa pergunta: você trocaria uma Ferrari por um pedaço de pão? Aí você tá lá, não tá escutando nada, você só tem que dizer sim, não, né? Então esse jovem, ele recebeu essa pergunta de Jesus, e a segunda lição que nós aprendemos é que tudo é uma escolha, né? Você escolhe, como Jesus fez aquele jovem escolher, né? Jesus perguntou para aquele jovem, ele não estava na brincadeira, ele não estava com seus ouvidos tampados, mas Jesus pergunta: você troca me seguir pelas suas riquezas? Aquele jovem respondeu sim, né? Se ele respondesse não, talvez a história seria diferente, mas é uma questão de escolha. Nós jovens temos essa liberdade de escolher se queremos seguir ou não a Cristo, e para seguir a Cristo nós precisamos escolher deixar algumas coisas de lado. E aí eu entro na terceira lição. A terceira lição que esse texto nos traz é a questão da renúncia. Nós precisamos renunciar de muitas coisas na nossa vida para que a gente possa seguir a Cristo. Aquele jovem não quis renunciar às suas riquezas, ou não quis renunciar à sua vida boa, não quis renunciar ao seu poder por ter muitas posses,
não quis renunciar os seus bens, as suas coisas, mas nós precisamos renunciar muitas coisas para seguir a Cristo. Lembra do exemplo do alpinista? Ele precisou renunciar a algo que para ele era muito importante. Afinal, o alpinista, ele precisa dos seus braços para subir, escalar as montanhas, para se posicionar, para pegar ali os lugares apropriados para ele subir na sua escalada. E ele renunciou o seu braço direito, parte dele, para sobreviver. E nós precisamos responder à pergunta daquele jovem: como nós podemos ter a vida eterna? Nós precisamos renunciar à nossa própria vida para viver com Cristo. E crendo nele nós teremos a eternidade. Nós precisamos renunciar aos nossos desejos, nós precisamos renunciar muitas das nossas coisas para seguir a Cristo. Nós precisamos renunciar ao nosso tempo. Hoje nós estamos aí vivendo um debate sobre o que fazer com o tempo que temos em casa, mas muitas vezes nós precisamos renunciar àquele tempo que nós temos para assistir uma série, para ver um bom filme, para brincar, para se divertir, para fazer um esporte, um exercício, para fazer tantas outras coisas. Nós precisamos renunciar a esses desejos, esse tempo que nós temos para fazer isso, para ler a palavra de Deus, para ter intimidade com Deus, oração, devocional. Então é uma questão de renunciar a algumas coisas para estar com Cristo e ter uma vida de intimidade e seguir a Cristo. Nessa noite, que você, querido jovem, possa entender o que esse texto diz, né, e que a gente possa entender que começa com o coração, depois a gente tem a questão da escolha, você escolhe seguir a Cristo, deixar as coisas ou não, e renunciar, não só coisas, mas também ao tempo que você tem, aos seus desejos, a várias coisas que te impedem de seguir a Cristo e ter uma vida verdadeira com Cristo e não sermos mais um daqueles jovens ricos que conta a história. A história ela acontece em vários momentos, em várias épocas, mas o personagem só muda de nome. Pode ser o seu nome, pode ser o meu nome. Na verdade, nós precisamos sondar o nosso coração, avaliar as nossas escolhas e tomar decisões de renúncia diariamente para seguir a Cristo. Gostaria de orar com vocês e que Deus te abençoe muito, que Deus te cuide, te dê sabedoria e que nós possamos viver diferentemente daquele jovem que nós vimos no texto de Lucas capítulo 18. Vamos orar? Querido Deus, te agradeço pela vida de cada jovem, te agradeço pela Unijovem. É um tempo diferente que nós estamos vivendo, mas nem por isso as dificuldades, as tentações, elas deixam de existir. Nem por isso a tua palavra deixa de ser pregada e nem deve ser deixada de ser lida e praticada. Nós vimos no texto de Lucas 18 a história de um jovem que queria ter a vida eterna, mas não quis deixar as coisas que estavam no seu coração de lado, não quis escolher por seguir a Cristo, porque não quis renunciar às suas coisas, às suas riquezas e bens. Que a gente possa fazer diferente, não somente com as riquezas, mas com o tempo, com os desejos, com talvez muitos sonhos que nós temos hoje, que o Senhor possa nos ensinar a viver renunciando, escolhendo de forma correta, e também que a gente possa sondar o nosso coração para que tudo que impeça de o Senhor estar no nosso coração de forma completa possa ser deixado de lado. Essa é a minha oração em nome do teu Filho Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e nos vemos ou online ou presencialmente em algum tempo. Tchau! Bom, para terminar esse nosso momento, quero cantar com vocês uma música bem conhecida também, que sei que muitos dos jovens gostam, que é a música Isaías 9, que
trata da ideia de Jesus voltando para nos buscar, né? Ele como sendo o rei da nossa vida. Vamos lá então? Nasceu como um filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Desde o início, um menino nasceu como um filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. Seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Amém. Essa é a nossa esperança. Muito bem, pessoal. Então, a pergunta que fica é: o que tem dominado o seu coração? O que tem aí na sua vida que precisa ser ajeitado, precisa ser arrumada? O que precisa ser confessado a Deus para que Ele limpe, para que Ele entre no seu coração e que Ele seja de fato o foco da sua vida? Que nós possamos pensar nisso. Agora, eu queria dar alguns avisos e alguns recados muito importantes. Você que quer ajudar na campanha Abraçando o Ijuí, que é uma campanha da igreja, é uma campanha em que visa ajudar algumas instituições, por exemplo, o Hospital Bom Pastor, onde eles estão precisando de cobertores. Então você que tem cobertor aí sobrando em casa e você quer doar, você pode fazer isso lá na Secretaria da Igreja. Também outra ideia é você dar o valor em dinheiro. Tem a descrição também que a gente vai colocar ao final desse vídeo. Se você quiser, pode doar então esse valor através de depósito bancário na conta da igreja ou indo lá na igreja e entregando o cobertor também. Combinado? Também outra questão que a igreja tem feito é as máscaras. Então você que sabe costurar ou você que quer doar tecido, elástico, alguns materiais assim, você pode também entrar em contato com a secretaria e as pessoas vão estar então confeccionando essas máscaras para ajudar outras pessoas. Um grande abraço e que Deus abençoe a sua semana. Boa noite! Hoje eu vou ensinar para vocês uma receita de pizza de pão. Você pega 2 fatias de pão, coloca numa forma,
Depois disso, você pega ketchup, maionese e mistura. Depois disso, você vai pegar a maionese, vai passar no pão, bem passado, pode passar bastante se quiser, se não quiser não precisa. E passar no outro também. E depois disso, a gente vai pegar o presunto, pode ser umas 2 fatias em cada pão. Um queijinho, cada uma. Larga o orégano por cima. Aí depois disso, a gente vai pegar essa forma, levar para o forno, colocar 15 minutos e esperar até o queijo derreter. Quando ficar pronto, você tira e pode comer. Tá pronto já. Não deu 15 minutos, deu menos, deu o que? Uns 8 minutos por aí, metade do tempo que eu fui falar. E ficou pronto, esse é o ponto. Você também pode fazer mais pizzas de pão, se tiver mais pães que você queira fazer. E a forma for maior também, né? Pra não ocupar mais espaço. E aí, tá pronta. E é uma ótima receita pra você que, por exemplo, tem um pão que tá começando a secar em casa, não quer mais comer ele e pensou, vou comprar mais um pão no mercado. Não, usa esse, faz uma pizza, reutiliza o pão. É uma boa. Então tá, essa foi a receita de hoje. Quero agradecer por terem olhado até aqui o vídeo. E um bom final de semana para todos.